13 é o tema, né? 43:13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Pode sentar, amém? Quando a pastora Iracema me pediu para vir pregar, Deus me deu um tema. Só que depois me enviaram um banner com esse tema. E eu comecei a orar, porque o tema que Deus me deu não tinha muito, não é que não tem a ver, a palavra se completa, mas ia numa outra direção. E eu comecei a orar, e Deus me deu algo. Então eu preciso, por que eu preciso que todos vocês tenham a Bíblia? Eu sempre fui muito cabeça dura, só eu. Foi muito difícil me ganhar para Jesus. As pessoas falavam assim, beber é pecado. E eu bebia muito. Eu falava, então me mostra aqui na Bíblia. Porque eu sempre fui apaixonada por Deus. E as pessoas não sabiam me mostrar na Bíblia onde beber era pecado. Hoje eu sei, gente. Eu tenho uma apostila desse tamanho, toda baseada na Bíblia, onde eu te provo, dentro da Bíblia, que beber é pecado. Mas o Espírito Santo teve que vir falar comigo pessoalmente. Então eu sempre fui muito cabeça dura. E nós estamos vivendo um tempo onde a Bíblia, ela está sendo distorcida. Então você tem que aprender a conferir na Bíblia o que está sendo pregado. Para mim, que conheço a Bíblia, às vezes me dói ver a Bíblia sendo distorcida diante do altar. E hoje, Deus me deu um mistério que eu preciso que você entenda. Olha, os meus olhos já viram cego voltar a enxergar. Os meus olhos já viram uma senhora levantar da cadeira de roda depois de 20 anos, que não andava, parou de andar. Os meus olhos já viram uma mulher que tinha câncer de mama maligno e o médico dizer que o câncer desapareceu. E eu posso ficar aqui horas e horas falando com você sobre isso. Então o que eu preciso, vocês talvez falando, pô pastora, isso aí eu já sei que a senhora está falando, mas quando vocês entenderem exatamente isso que eu vou mostrar na Bíblia, ninguém segura mais vocês. Ninguém impede vocês de milagres acontecerem e os olhos de vocês verem. Amém? Então tenha um pouco de paciência comigo, lembrando que eu nunca fiz isso, é a primeira vez. Nós vamos voltar. O tema é agindo Deus quem impedirá. Idolatria. Ah, pastora Márcia, eu já sei que idolatria é pecado. Mas se alguém perguntar para você onde está na Bíblia que adorar imagem de escultura é pecado, você vai saber mostrar? Então em Isaías 43, vamos lá, leiam comigo e vê se eu estou mudando alguma coisa. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi. Remi significa resgatei. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Submergirão, você não se afogará. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba por ti. E quanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado. E eu te amei, pelo que te dei os homens por ti e os povos pela tua alma. Não temas, pois, porque estou contigo. Trarei a tua semente desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz. Trazei o povo cego que tem olhos, e os surdos que têm ouvidos. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles
pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas. Apresentem as suas testemunhas para que se justifique, e para que se ouça e para que se diga. Verdade é, vós, somos nós, sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibas e me creia e entendas que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, eu salvei, e eu os fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então aqui nós temos a primeira passagem que eu leio para você, onde quem é que fala que ele é o único Deus? O próprio Deus. Eu apanho muito de gente da Umbanda, do Candomblé, né? Eu trabalho no meio dessas pessoas, trato todo mundo muito bem, mas eu, como trabalho com enfermagem, eu não posso ir até um paciente e falar de Jesus que automaticamente alguém anda atrás de mim e quer dizer que o meu Deus é o mesmo Deus que ele serve. Só que eu já li a Bíblia diversas vezes, e quem me diz que ele é único é o próprio Deus. Então aqui a gente já começa a entender que Deus não está na idolatria. Então não dá para servir a Deus e servir a imagens de escultura. Vamos abrir em Êxodo capítulo 20. Quem sabe qual é o segundo mandamento? Alguém sabe me dizer? Menos os pastores. Aí é... Êxodo capítulo 20. Nós vamos fazer o seguinte. Como eu falei para vocês, eu sou cabeça dura. E sempre que me falavam dos 10 mandamentos, eu falei, tem alguma coisa errada aqui. E eu, com a minha cabecinha dura, orei e fui falar com o Senhor. Então nós vamos ler ao contrário. Que isso, pastora Márcia? Ler a Bíblia ao contrário é? Em vez de nós lermos Êxodo capítulo 20, nós vamos ler de trás para frente. Então nós vamos para o número 18. 20, versículo 18, amém? E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. O que o versículo 18 está me declarando? Que a glória de Deus desceu. Moisés, ele estava no monte, ele recebeu a primeira tábua, escrita pelo próprio Deus, com os 10 mandamentos. E ao descer com os 10 mandamentos para o povo, se depara com a primeira imagem. Vamos fazer uma imagem. Mas vamos fazer do quê? Vamos fazer de um copo d'água? Pode ser. Vamos fazer disso aqui. A gente precisa fazer uma imagem para adorar. A gente precisa adorar alguma coisa. Então vamos fazer de boi. Vamos fazer de um bezerro. Então tá, vamos fazer. Fizeram, pegaram seus brincos, seus anéis, tudo, derreteram e fizeram um bezerro, um boi lá de ouro e começaram a adorar. E Moisés, ao ver aquilo, plum, a tábua que foi dada, que na verdade é uma pedra escrita pelo dedo de Deus, ela cai e se quebra. Moisés, ele agora volta e Deus falando com ele, Moisés começa a escrever. Então vamos ver de trás para frente. Qual é o 10º mandamento? Está no versículo 17. Êxodo 20, 17 está escrito assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então eu entendo que, para que o agir de Deus não o impeça, nem me impeça de milagres acontecer, eu preciso trabalhar o meu eu. Sentir inveja não é pecado.
Porque nós somos seres humanos, somos falhos. Mas alimentar essa inveja, como é que eu alimento a minha inveja? Se eu sou homem e eu vejo uma morena linda passar, meu olho tem que olhar para lá. E se meu olho começar a acompanhar, eu estou invejando a mulher do meu próximo. Se o carro está passando, eu achei bonito, até aí eu não pequei, mas se o meu olho acompanhar, eu estou pecando. E quando eu chego em casa, eu olho e falo, Senhor, tira esse sentimento do meu coração, porque Deus sabe que nós somos seres humanos. Então, o 10º mandamento é esse. Depois vocês vão entender. O 9º mandamento está no versículo 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Ou seja, eu não posso dizer que o pastor traiu o missionário. Isso não aconteceu, porque isso é muito grave perante Deus. Isso é muito sério. Tem um ai na Bíblia para quem levanta falso testemunho e bota um irmão contra outro irmão. A Bíblia tem alguns ai. E eu tenho medo desses ai de Deus. O 8º, não furtarás, que é roubar. O 7º, não adulterarás, que é não trair, né? O 6º é não matarás, está no 13. No 12, na verdade, é o mandamento 5. Tinham me dito que era o 4º mandamento, mas quando você começa a ir de trás para frente, você percebe que agora o 12 é o 5 e não o 4º. Olha como é bom conferir na Bíblia. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Correto? O 4º começa no versículo 8. Aí a gente passa por 8. Êxodo 28. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Se você for lá em Gênesis, você vai descobrir que, na verdade, no sábado Deus trabalhou. Ele descansou na parte da tarde. E o nosso Deus, ele é tão bom, que ele, na verdade, ele santificou o sábado, porque ele quer que nós venhamos a descansar. Então, irmãos, eu estou aqui super cansada, mas ninguém vai me ver desmaiar de sono. Trabalhei hoje. Enquanto eu não entregar a palavra do Senhor, depois eu vou dormir. Porque Deus quer que nós venhamos a descansar. Nós sabemos que na enfermagem o teu cérebro começa a dar ruim, se você não dá direito. Amém? E lá em Israel, como é que funciona o dia de sábado? Você trabalha 6 dias. Vamos supor, meu esposo trabalha de plantão. Então vamos supor que no domingo é o dia da folga. Então esse dia seria o sábado do Senhor dele. Deus só quer que você descanse. Amém? O 3º mandamento está no versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. Então, se eu levo um tropeção, essas brincadeirinhas, gente, está repreendido em nome de Jesus. Gente, tira isso da tua vida. Quando eu aceitei Jesus como meu único Salvador, eu recebi autoridade para expulsar demônios. Eu nunca precisei de carteirinha para tocar um filho meu doente e repreender a doença. Nunca. Você não precisa de carteirinha para ter autoridade espiritual. O que você precisa é zelar pelo nome do Senhor. O nome de Jesus tem que ser um diamante precioso na tua mão. Não brinque com esse nome, porque esse nome não é brinquedo. E quando eu brinco com ele, eu estou pecando. Esse é o 3º mandamento. E o 2º qual é? O 2º está no versículo 4. Presta atenção.
porque isso quase não é falado, e é uma coisa que Deus tem me falado esses dias. Eu não sei por que eu tenho pregado tanto contra a idolatria. No número 4 você tem o mandamento número 2. Não farás para ti imagem de escultura, nem com alguma semelhança do que está em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas abaixo da terra. Não te curvarás a ela, nem as servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Aí nós voltamos para o pecado da idolatria, onde Deus fala, nem no que está no céu, nada de anjo, nada de Márcia, João, Maria, José, Antônio, Pedro, não. Nada do que está embaixo da terra, nem na terra. Nada. Não faça imagem de nada, nem se ajoelhe. Esse é o 2º mandamento, onde Deus escreveu numa pedra. E o primeiro, aí você vem. Eu sou, está no versículo 2, 22. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Quem falou todas essas coisas? Versículo 1. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo, eu sou o Senhor teu Deus. Até aqui a gente já começou a entender o que Deus veio falando. Eu quero que Deus haja na minha vida, mas eu tenho que saber a que Deus eu estou pedindo. Tem milagres que não estão acontecendo na nossa vida. Por quê? Porque Deus está travando, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Se eu quero viver o sobrenatural de Deus, para ter uma pilha, gente, eu posso ficar aqui a noite toda, o dia vai amanhecer, vai ficar à tarde, contando milagre, e para a glória de Deus. Eu tenho um vizinho que falava, essa mulher é maluca, essa mulher é maluca, essa mulher é maluca. Mas hoje fala, essa mulher é de Deus, essa mulher é de Deus, essa mulher é de Deus. Porque eu fazia coisa e falava, não, ela é maluca. Não, meu Deus, ela é de Deus. Porque o milagre aconteceu. Quando a minha filha Stephanie sofreu um acidente de moto, ficou internada no hospital, todo dia eu ouvia da enfermagem, que médico é um pouco mais ético, eu que sou da enfermagem, eu sei que a enfermagem não é tão ética, né? Eu ouvia da enfermagem que tinham que amputar a perna da minha filha. Ela teve 2 fraturas expostas, quebrou o fêmur. Gente, saiu tudo. Ficou no meio do asfalto. A perna dela apodreceu. Levei ela para casa com a perna soltando podre. Podre, gente. Podre. Todo dia eu ouvia. E um dia eu falei, Deus, não aguento mais ficar no hospital, quero ir embora para casa. O médico virou para ela, você deve passar a Páscoa em casa? Perto do aniversário dela. Médico nenhum vai mandar para casa, a perna dela está fedendo, está podre. O certo é amputar, senão ela vai ter uma infecção generalizada. E assim eu levei minha filha para casa. Minha filha está lá, ó. Os médicos falam, aí eu chegava em casa, botava um louvor e começava a louvar. Aí um dia a vizinha bateu no meu portão e falou, Márcia, os vizinhos aqui tá todo mundo falando que tu é maluca. Eu, por quê? Amputaram a perna da tua filha e tu tá aqui cantando na maior alegria. Eu falei, primeiro, eu não estou cantando, eu estou adorando. E segundo, eu não estou rindo, eu estou chorando. Eu estou louvando, e estou chorando e implorando para que Deus não leve a perna da minha filha. Eu falei, Deus, leva as minhas 2 pernas, porque eu vou me arrastando te adorar. Mas não leva a perna da minha filha, não, ela só tem 17 anos. Vai lá ver se minha filha não está com as 2 pernas lá. E é disso que eu estou falando. Você tem que saber quem é o seu Deus. Ele não está no barro. Ele não está na pedra. Ele não é carregado de um lado para outro. É Ele que te carrega. Quando você entender que você está cansado, não tem força, Ele vai vir com a mão dele e te carregar. Você vai poder. Agindo Deus. Nada o impedirá e nada te impedirá. Quando ela foi fazer fisioterapia, se eu for falar isso, vai ir, gente, muito testemunho só dentro desse testemunho. Que eu não tinha R$1, mas a fisioterapia veio.
O cara que era da Melodia, que fazia a fisioterapia dela, pegou o prontuário dela, olhou a cicatriz, olhou tudo e falou para ela: menina, você acredita em Deus? Ela falou: estava desviada. Ela falou: acredito. Aí ele: porque olhando o teu prontuário, os teus exames e o estrago da cicatriz que está na tua perna, é impossível não ter amputado a tua perna. O teu milagre até o médico vai reconhecer. Porque eu estou ganhando médico, porque eles falam para mim: eu tenho anos de medicina, eu nunca vi isso. E eles estão começando. Teu Deus é bom. Você agora se interna, a maioria dos médicos fala: tu tem alguma religião? Glória a Deus. Porque eles estão vendo milagres lá acontecer dentro dos hospitais. A minha mãe, engraçado que eu escutei ela falando, eu falei: anotei aqui. Foi a maior missionária que eu já conheci. Por quê? Minha mãe não sabia ler, minha mãe não sabia escrever, meu padrasto arrumou uma amante, a mãe arrumava um monte de amante, mas uma amante específica era dos terreiros. E começou a fazer macumba para ele. Minha mãe, que não sabia quem era o Deus a qual ela servia, começou a ir nos terreiros. Aí a amante fazia macumba para o meu padrasto ficar, e minha mãe fazia macumba para ele voltar. O diabo falava para minha mãe: ele vai voltar para você. O diabo falava para a amante: ele vai ficar contigo. Fim da história, não ficou nenhuma das duas, porque ele é mentiroso. Só que minha mãe, com esse negócio de macumba, minha mãe que tomava uma cervejinha, fazendo macumba de lá, eu estou abrindo uma brecha. Minha mãe não percebeu que a cervejinha já não era mais uma, passou a ser duas, passou a três. Daqui a pouco minha mãe estava bebendo uma cachaça. Daqui a pouco não tinha dinheiro para cachaça, porque era muito pobre. Eu vi, com 8 anos de idade, minha mãe abrir uma garrafa de álcool e beber. Foram 18 anos. Mais de 18 anos minha mãe virou alcoólatra. Só que um dia eu tive meu filho. E minha mãe, eu virei para minha mãe e falei assim: com o meu filho tu não vai fazer. Eu estabeleci que na minha casa ia ser diferente. O inferno que eu vivi, eu não ia querer na minha casa. E eu falei: com o meu filho, não. E eu fiz uma festa de 3 anos e eu convidei a vizinhança toda, mas eu não convidei minha mãe. Às vezes tem coisa que acontece na nossa vida que é Deus chacoalhando, porque Deus já está falando um tempão. Aí a gente pensa: Deus não esqueceu. Não. Aquilo fez com que minha mãe procurasse lugares, até mesmo algumas igrejas, para poder se livrar do vício das drogas. Minha mãe não conseguia da bebida. A bebida é uma droga. Se livrar da bebida. E ela não conseguia. Ela entrou na igreja. Mas por que ela entrou na igreja e não conseguia? Porque minha mãe entrou na igreja, né? Aí eu vou lá, eu vou pegar uma cesta básica, não é assim que muito faz? Vou pegar uma cesta básica e vou embora. Quando a comida acabar, eu volto e pego outra cesta básica. Então minha mãe pensou: eu vou até lá, peço uma oração, me livro da bebida, né? Mas não era de coração. A igreja está cheia de gente que entra dentro da igreja, mas não entra com o coração. Quando a Stephanie veio nascer, minha mãe realmente tomou uma decisão. Eu ouvi falar, que vieram me contar. Minha mãe entrou numa igrejinha lá na Penha, pequenininha. E minha mãe manifestou demônios. Gente, eu não sei se foi pastor, se tinha carteirinha, mas uma coisa eu sei: não precisa de carteirinha. Alguém botou a mão sobre a minha mãe. Minha mãe queria se livrar da bebida, não conseguia, estava tentando sozinha, mas desse dia ela entrou com o coração. Alguém botou a mão sobre a minha mãe e orou. Minha mãe manifestou um monte de demônios. Minha mãe saiu da igreja e minha mãe nunca mais bebeu. Não precisou fazer nenhum esforço. Ela só veio e falou: Senhor, eu estou perdendo a minha família. Eu quero uma mudança. E ela veio com o coração. E aí essa mulher, que não sabia ler nem escrever, me falou de Jesus. Eu já ouvi a voz de Deus. Eu desde criança eu ouvia Deus falando. Às vezes eu abria a lata de cerveja assim, e eu falando com um colega, eu falava: não vai assim, não faz isso. Aí meu filho chegava a falar: mãe, tu tem uma boca, tu fala que algo vai acontecer, e eu não sabia explicar. Que Deus ficava falando comigo. Ou seja, eu já tinha livramentos na minha vida. Deus já estava direcionando a minha casa, mas eu não obedecia a
Deus. Então não adianta eu ouvir Deus e não obedecer. E eu também virei alcoólatra. Ou seja, aquilo que eu odiava na minha mãe, eu trouxe para a minha vida como maldição hereditária. E como eu bebia, meu filho aprendeu a beber, vendo mamãe beber. A gente não percebe que trazemos erros, padrões familiares ruins do passado e trazemos e botamos nos nossos filhos, nos nossos netos. Não percebemos, porque nós não queremos mudar. Mas não percebemos o que estamos fazendo com a nossa casa. Hoje eu sou a pastora Márcia. Cabeça dura, porque o Espírito Santo teve que vir falar comigo que beber é pecado. Não dá para servir a Deus, é mais escultura. Para eu